Olá pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos continuar com nossa revisão aí do Conquistando o Enem 2022. Bom, a gente vai começar uma parte de análise combinatória, especificamente a parte de princípio fundamental da contagem, que é o comecinho da análise combinatória, tá bom? Então, o que diz o princípio fundamental da contagem? Vamos lá. O princípio fundamental da contagem, ele é também conhecido como PFC. E para que serve o PFC? Então, através do princípio fundamental da contagem, é possível enumerar todas as quantidades que eu vou ter quando eu quero enumerar determinada situação. Como assim? O que significa isso? Enumerar uma determinada situação. Vamos supor que a gente tem a seguinte situação, tá? Imagina que a gente está olhando lá no guarda-roupa e a gente tem 5 camisetas e 7 bermudas. E aí eu quero saber de quantas maneiras eu posso ter um figurino diferente. Então, como eu tenho 5 camisetas e 7 bermudas, é só a gente fazer o produto. 5 vezes 7, 35. Então, são 35 possibilidades. Tá bom? Então, eu enumerei, tá bom? Eu enumerei através de uma continha de vezes, tá? Então, mostrei aí quantas são as possibilidades. É claro que se eu souber as cores ou os tipos das camisetas e as bermudas, eu posso fazer essas duplas e aí eu vou ver que no total eu vou ter 35 duplas diferentes, constando de uma camiseta e de uma bermuda, tá bom? Então, o princípio fundamental da contagem, ele é o início aí da análise combinatória. Teoricamente, daria para a gente resolver todos os casos por isso. Mas quando os casos ficam muito grandes, eu vou usar outros princípios que a gente vai ver em outros vídeos. Esse é inicial o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então vamos para mais alguns exemplos. Então, olha esse exemplo aqui. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Dá para eu usar outro tipo de resolução. Então, como a gente resolve esse? Então, a gente vai ter lá o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Para o primeiro lugar, como são 4 atletas, a gente tem 4 possibilidades diferentes. Como um já ocupou o primeiro lugar, para o segundo lugar, a gente tem 3 possibilidades diferentes. E para o terceiro lugar, 2 possibilidades diferentes. 4 vezes 3 vezes 2, então são 24 possibilidades diferentes. Então, é um outro jeitinho que a gente pode aplicar também, um outro exemplo que a gente pode colocar muito bem o princípio fundamental da contagem sem colocar fórmula nenhuma, tá bom? Olha esse exemplo aqui. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Então, vou chamar essas pessoas, uma de A, outra de B e a outra de C. Então, para o primeiro lugar, pode ficar ou A, ou B, ou C. Então, são 3 possibilidades. Para o segundo lugar, como o primeiro já foi ocupado, 2 possibilidades. E para o último lugar, sobra uma possibilidade só. Então, 3 vezes 2 vezes 1. Então, são 6 possibilidades dessas pessoas ocuparem a fila. A gente pode usar um outro método de resolução, que é o diagrama de árvore. Diagrama de árvore. Então, as possibilidades vão aparecer como galhos de uma árvore. Então, a pessoa A, B e C. A pessoa A pode ir com a B e aí pode ir com a C. A pessoa A depois pode ter a C e depois a B. Agora, se o B for o primeiro, pode ser B com A e aí depois o C, pode ser B com C e aí depois o A. O C sendo o primeiro, pode ser C com A
e aí vem o B, ou o C com o B, e aí depois vem o A. Então, a gente pode ver que quantas possibilidades eu tenho no total. Eu posso ter aqui, ó, ABC, eu posso ter ACB, eu posso ter o BAC, eu posso ter o BCA, eu posso ter o CAB e posso ter o CBA. Então, através do diagrama de árvore, a gente colocou todas as possibilidades, tá bom? Então, vamos fazer alguns exercícios aí para ficar claro o princípio fundamental da contagem. Aí a gente encerra essa aula inicial, tá bom? Vamos lá, gente. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer a sua refeição? Então, como ele tem 5 de carne e ele tem como ele tem 8 pratos distintos de carne, então ele vai pegar um prato que vai ser de carne, certo? E ele vai ter uma sobremesa. Então, no enunciado, ele fala que ele tem 8 pratos distintos de carne. Então, eu tenho 8 possibilidades para as carnes. E para a sobremesa, são 5. 8 vezes 5, então 40 maneiras diferentes dele fazer essa refeição, pegando aí uma carne, tá bom? E uma sobremesa. Bem tranquilinho esse exercício, né? Vamos fazer o próximo. O segundo diz o seguinte: num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais do que um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos o primeiro e o segundo prêmios? Então, eu tenho um espacinho para o primeiro prêmio e eu tenho um espacinho para o segundo prêmio. Como a gente tem 12 participantes, para levar o primeiro prêmio, a gente tem 12 possibilidades diferentes. Como não pode ganhar mais de um prêmio, para o segundo, a gente tem 11 possibilidades diferentes. Fazendo 12 vezes 11, então a gente tem 132 possibilidades diferentes de ter o primeiro e o segundo prêmios. Tudo bem? Entendido? Vamos para o próximo. Olha esse aqui que caiu no Enem. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias, azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como verde ou amarelo, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados, que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem ser associados aos símbolos que identificam as cores, significando se essas são claras e escuras. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? Então, vamos começar com as cores primárias. Então, a gente tem o azul, tá bom? Então, temos aqui o azul. Temos também o amarelo. Então, aqui o amarelinho, tá bom? Aqui o amarelinho. E temos também o vermelho. Então, essas aqui são as cores primárias que a gente vai ter. Quando a gente combina ou justapõe 2 cores primárias, a gente tem as cores secundárias. Então, por exemplo, se a gente combinar azul com amarelo, o que a gente vai ter azul com amarelo? A gente tem o verde, tá bom? Se a gente combinar o azul com o vermelho, a gente vai ter aqui o roxo. Roxinho. O que mais?
Se a gente combinar o vermelho com o amarelo, a gente tem o laranjinha. Beleza. Como eu tenho, ele falou que o quadrado cheio simboliza o preto e o quadrado vazio é o branco, então a cada uma dessas cores eu posso associar um quadrado cheio, simbolizando que é a cor escura, e um quadrado vazio, simbolizando que é a clara. E se eu não colocar nenhum dos quadrados, tá bom? Então aí eu tenho a cor normal. Então, por exemplo, eu quero colocar o azul claro. Então eu ponho um quadradinho vazio e ponho o azul do lado. Isso aqui é o azul claro. Se eu só colocar a bolinha, eu tenho só o azul. E se eu colocar um quadradinho cheio, aqui ó, pintadinho, e uma bolinha azul, significa que esse aqui é o azul escuro, tá? Então, esse aqui é o azul claro. Esse aqui é o azul normal, tá? Se é que a gente pode falar assim, é o azul normal. E aqui é o azul escuro. E aí eu posso, então, para cada uma dessas cores, a gente vai ter o total de 3 possibilidades, tá? Então, para azul, a gente tem 3. Para o amarelo, a gente tem 3. Para o vermelho, a gente tem 3, que é o claro, o normal e o escuro. Para o verde, a gente tem 3. Para o roxo, a gente tem 3. E para o laranja, a gente tem 3 também. Somando tudo isso, eu tenho 18 possibilidades. Só que eu posso ter só o quadradinho preto e só o quadradinho branco. Se eu tiver só o quadradinho preto, é uma possibilidade que é preto. Se eu tiver o quadradinho vazio, eu tenho mais uma possibilidade que é o branco. Somando tudo, nós teremos 20 possibilidades. Então, o que a gente fez aí? A gente enumerou cada uma das possibilidades, tá bom? Esse exercício do Enem, ele já é um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas vamos fazer mais um para ver se isso ficou bem entendido. Vamos lá, olha esse teste aqui, ó, da Universidade Federal da Bahia. Para abrir um cofre eletrônico, deve-se digitar uma sequência formada por 4 algarismos distintos, sendo que o primeiro é o triplo do segundo. Uma pessoa que desconhece essa sequência pretende abrir o cofre. O maior número possível de sequências que ela deve digitar é... Então, vamos de novo. Então, vamos lá. O cofre, ele tem 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. E ele fala que o primeiro é o triplo do segundo. Tá? Então, aqui é a primeira casinha, segunda, terceira e a quarta casinha. Então, vamos colocar aqui. Primeira, segunda, terceira e quarta casinha. Ele fala, então, que a primeira é o triplo da segunda. Então, na segunda, eu vou colocar o número 1. Então, na primeira só pode ser o 3, porque ele fala que tem que ser o triplo. Como ele falou que os algarismos são distintos, se eu já usei o 3 e já usei o 1, quantos eu posso colocar na terceira casinha e na quarta casinha? Vamos escrever os algarismos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se já usamos o 1 e o 3, sobra o 0, o 2, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e 9. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para a segunda casinha, temos 8 possibilidades. E para a quarta casinha, temos 7. Então, usando o 3 e o 1, temos o total de 56 possibilidades. Beleza.
Mas na segunda casinha, eu posso ter um número diferente, eu posso ter o 2. Se eu tiver o 2 na segunda, na primeira só pode ser o 6, porque tem que ser o triplo. E aí o que acontece? Se a gente já usou o 6 e o 2, sobram quantos? Sobram 8 para a terceira e 7 para a quarta. São 56 também. E se eu usar o algarismo 3 para a segunda casinha, para a primeira só pode ser o 9, que é o triplo. Aí a mesma coisa, gente. Para a terceira são 8 possibilidades e para a quarta 7, que dá 56. Então, somando tudo isso aqui, eu vou ter 168 possibilidades. Ah, mas eu não posso colocar o número 4 aqui na segunda casinha? Não posso, porque olha só. Se a gente usar aqui o 4, o triplo de 4 é 12. E aí, ó, já fura, tá bom? Já tá fora do que a gente quer. Tudo bem? Bom, gente, então espero que vocês tenham entendido, gostado da explicação e da resolução desses exercícios do Conquistando o Enem, a parte de princípio fundamental da contagem, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um vídeo de física e de matemática, você vai receber, tá bom? Fique atentos também que nas próximas aulas a gente vai dar continuidade nessa parte de análise combinatória. Como a gente agora viu o princípio fundamental da contagem, depois a gente vai ver permutação simples, arranjo simples, combinação simples e a gente vai ver a permutação com repetição, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.